Olá a todas e a todos. Meu nome é Miriam Olivia, eu sou uma das fundadoras da Noma Norme Arte. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma breve reflexão sobre o Natal para trazer um pouco de esperança e também indicação de um filme, né? Como a gente tá nessa maratona do especial de Natal da Noma. A indicação que eu trago para vocês é uma série que se chama Como Acabar com o Natal, O Casamento. Ela tem apenas 3 episódios e está disponível na Netflix para vocês assistirem. É uma série bem interessante e que vai um pouco de frente com o que a gente está acostumado. Uma minissérie sul-africana, em que a ampla maioria dos personagens são negros, e acontece dentro do âmbito de um casamento na África do Sul. Então, vai completamente contra qualquer tipo de tradição europeia que a gente tenha do Natal. A série começa então com um casamento que não dá certo. Mas qual é a história por trás disso? É uma família que resolve fazer o casamento então de uma das filhas na África do Sul, então chama os parentes de fora, todo mundo se reúne e a família do noivo alugou um dos maiores hotéis da cidade. Então vai ser um casamento do século, um casamento luxuoso, certo? E uma das irmãs, sempre muito problemática, sempre causando problema e tudo mais, a gente começa com dó dela, mas depois a gente fala, nossa, cara, mas era só ela ter feito isso, né? A gente pensa algumas coisas assim. Não vou contar pra vocês todo o enredo, começa a dar tudo errado, mas no fim dá tudo certo. Entendeu? O típico filme de Natal, né? Mas eu quero trazer pra vocês algumas mensagens. A primeira mensagem é que a gente tem algumas irmãs diferentes. Entende? A gente tem a certinha, que segue as tradições, tem a que não é certinha, que não quer se casar e etc. Tem o irmão que tá nesse dilema de se assumir pra família como homossexual. E eu achei bem interessante esse recorte dele. Porque num primeiro momento falam pra ele assim, não, você tem que fazer o que é melhor pra sua família. Em outro contexto, assim, não exatamente sobre esse tema, mas é assim que ele interpreta, entende? E depois a mãe chega e fala pra ele, é muito difícil viver com vergonha. E daí ele entende assim, olha, eu vou ter que assumir as consequências. Não é necessariamente uma decisão fácil, mas viver com vergonha é muito pior. Então achei essa é uma primeira mensagem que eu achei muito bonita. Uma outra mensagem é com relação à mãe da família, a matriarca da família, que ela sempre teve um certo conflito, ela sempre tratou as filhas de forma diferente. Agora vem spoiler, gente, sinto muito, já tô contando. E daí a gente descobre que, na verdade, o marido saiu de casa muito cedo, abandonou a família, e elas achavam que ele tinha simplesmente sumido e tudo mais, porque a filha queria que ele fosse no casamento, aquela coisa bem clássica. E quando elas vão atrás do pai, a gente descobre que a mãe, na verdade, casou já com a primeira menina, e a segunda menina, o pai disse, nem sabia se era dele e tudo mais. E elas vão confrontar a mãe. E daí a mãe explica que com 17 anos você estar grávida não é uma das coisas mais fáceis. E elas têm essa conversa. Então a gente aborda então esse outro tema, que é um tema da gravidez na adolescência, gravidez muito cedo, que pode ser algo muito difícil, que traz um julgamento também por parte da sociedade e que acaba trazendo decisões difíceis para a mulher em si. E também o fato de que os homens, eles podem, né, querendo ou não, abandonar a família no momento em que eles desejam. Tem esse tipo de discussão também, sabe? Até que ponto a gente, no nosso 2021, a gente não deve exigir mais dessa outra parte da família. E a outra, então, todos esses conflitos familiares acontecem em torno do casamento. A outra irmã que está casando discute ainda, será que eu tô casando por amor mesmo? A sogra acaba insinuando que é por interesse, e no fim ela descobre que ela tá grávida, tá casando grávida, e isso é um outro problema, um outro estigma que se passa ainda hoje na nossa sociedade. Então a gente tem vários problemas que estouram nesse casamento e que a família vai tentar gerenciar, vai tentar resolver pelo melhor bem dos noivos e por uma outra parte pelo melhor bem financeiro.
Então, essas mensagens individuais são muito interessantes, o quanto o diálogo e o quanto a gente precisa ter coragem dentro das nossas famílias para não viver com vergonha, certo? E o quanto, por outro lado, as famílias têm que ser um polo de acolhimento. As outras duas mensagens, primeiro, né? As outras duas mensagens que eu queria passar para vocês, a primeira é que a ampla maioria dos personagens são negros, a gente precisa desse tipo de representatividade e, assim, eles vivenciam um contexto natural, entende? Não há discussões sobre o quanto eles precisam se sobressair, etc., racismo, etc. Acaba tendo um pouco desse tipo de discussão, mas a ideia do filme é trazer um contexto natural disso, certo? O que é maravilhoso, certo? Então, essa é uma das representatividades bem interessantes. E por fim, o âmbito do casamento, o casamento em si acontece no Natal, na véspera do Natal, ali nessa época natalina. E ele acontece na África do Sul. Então, assim como nós, um país quente, um país que não tem muito a ver com essa tradição europeia. Tá passando um avião? Esse foi meu home office o ano inteiro, né? Nessa tradição europeia de Papai Noel, de roupas quentes, de árvore de Natal, de neve, entende? E eles trazem, então, dentro desse casamento, dentro dessa cultura natalina, toda uma cultura muito rica, muito interessante, muito complexa, muito bonita, cheia de cores, entende? E é esse o meu desejo final, assim, pro Natal, que eu acho que a estética desse filme é sensacional. As cores. Quando a gente pensa, então, em todos os personagens e os seus dilemas, e também todos os nossos contextos que a gente passou, que 2021 traga pra gente cores. Que a gente pare de ser monocromático, pare de ser 880 e comece a ver a diversidade, a diferença, comece a acolher esse tipo de coisa, esse tipo de situação, essas pessoas, todos nós. Porque nós somos esse arco-íris que é esse filme. Então eu recomendo esse filme, principalmente pela sua linha disruptiva, pela sua linha que vai completamente de forma nadando contra a onda do que nós estamos acostumados em filmes de Natal, para trazer essa mensagem, uma mensagem de diálogo, de respeito, de tentar viver sem vergonha mesmo, sem a vergonha de querer viver os nossos sonhos e de acolhimento às cores, à diversidade. Então essa é a minha mensagem de Natal, acabo contando quase o filme inteiro, mas é um filme comédia, não tem muito suspense, assim. Então, indico para vocês assistirem, são 3 episódios essa série, bem tranquilo. Eu desejo, então, um Feliz Natal, que agora a gente vivencie, então, esse tempo de uma renovação colorida. Muito obrigada.